Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos retomar aqui a análise da unidade 1, duração do trabalho, especificamente do tema períodos de descanso. Vejam que esse tema é importante porque quando nós fixamos limites de duração do trabalho, o propósito maior da imposição de limites é permitir que o trabalhador descanse. Por isso, os períodos de descanso recebem da ordem jurídica, não só no Brasil, mas no mundo, os períodos de descanso recebem da ordem jurídica proteção ampla, proteção relevante, como nós vamos ver aqui. Como sempre, vamos começar com um conceito ou ideia geral que vocês não precisam memorizar, você só tem que entender. Para os empregados seletistas e rurais, nós temos nos períodos de descanso um período de ampla indisponibilidade de prestação laborativa. Nós temos, então, um período de ampla indisponibilidade laborativa, indisponibilidade de prestação de serviços pelo empregado. Obviamente, se o período é de descanso, o período não é de trabalho. Como regra geral, então, que comporta algumas poucas exceções, o período de descanso não integra a jornada. Nós vamos estudar os intervalos mais relevantes, os períodos de descanso mais relevantes, nós vamos ver cada um deles. Mas adiantando, quero dizer que por se tratar de período de indisponibilidade, não há integração do tempo na jornada. Então nós não vamos contar, como regra geral que comporta exceções, nós não vamos contar os intervalos, os períodos de descanso, na jornada. Muito bem. Com relação aos empregados domésticos, a indisponibilidade ela tende a ser relativa, porque a regra legal da Lei Complementar 150 de 2015 ainda prevê a possibilidade daquele empregado doméstico ou daquela empregada doméstica que reside na residência do empregador. Então, nesses casos, nós sabemos que a indisponibilidade ela tende a ser relativizada. A regra do artigo 2º, parágrafo 7º da Lei Complementar 150, vejam aí depois. Bom, o primeiro intervalo que nós vamos ver é o intervalo intrajornada. Vejam que a denominação já nos traz uma indicação. Intrajornada, isso significa que o intervalo ele está compreendido entre o início da prestação laborativa em um dia e o término da prestação laborativa nesse mesmo dia. Então, se nós temos um intervalo intrajornada, nós temos um intervalo dentro do dia de trabalho. Então, um intervalo dentro da jornada, aliás, nós temos alguns intervalos intrajornada. O intervalo regra, o intervalo mais comum, aquele que atende à grande maioria das situações fáticas, é o intervalo do artigo 71 da CLT. Abram aí a CLT de vocês. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º, não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º, os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Então, esse é o intervalo mais comum, o do 71. E aí, vejam, se a jornada tem mais de 6 horas, nós teremos um intervalo de 1 hora para alimentação e descanso do trabalhador. Se a jornada tem entre 4 e 6 horas, mais de 4, menos ou igual a 6 horas, nós teremos um intervalo de 15 minutos. É o caso, por exemplo, dos bancários, que, como regra geral, têm jornada de 6 horas, e então, consequentemente, eles têm um intervalo para alimentação e descanso, que é de apenas 15 minutos. Quem não trabalha mais de 4 horas por dia
terá período de trabalho continuado sem intervalo intra-jornada. Então, quem trabalha até 4 horas terá uma jornada continuada sem intervalos. Essa regra foi alterada pela reforma trabalhista, como nós vamos ver no item aqui abaixo, em observância aos intervalos. Além disso, a reforma permitiu, nesse assunto, impropriamente, a prevalência do negociado sobre o legislado e também a negociação individual pelo trabalhador com curso superior e salário razoável. O que nós temos, então? Uma norma que ordinariamente, historicamente, inequivocamente, foi vista como norma de saúde e segurança no trabalho, ela passa a ser flexibilizada após a reforma trabalhista, podendo até mesmo deixar de ser concedido o intervalo, como nós vamos ver no parágrafo 4º do artigo 71, que eu já aqui adianto. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Eu vou explicar isso detidamente aqui no item inobservância aos intervalos, mas eu já quero adiantar que a reforma trabalhista, além de permitir a flexibilização por negociação, ela expressamente permite que o empregador não conceda intervalo ou conceda parcialmente, desde que indenize o período faltante. Antes da reforma não era assim. O intervalo era de natureza imperativa e o descumprimento gerava obrigação de natureza remuneratória. Agora não mais. Ele foi também flexibilizado pela norma heterônoma estatal, pela CLT reformada, e agora ele pode ser substituído por mera indenização de tempo suprimido, como veremos daqui a pouco. Com relação à integração, nós já aqui antecipamos, vamos ver a súmula 118 do TST. Abram aí o livro de súmulas. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Então, como eu já disse, qual que é a regra geral? O intervalo do artigo 71, que é intervalo legal, ele não integra a jornada. Nós não vamos contar o intervalo no cômputo da jornada. Vamos fazer aquele exercício novamente. O trabalhador inicia a prestação laborativa às 8 horas, termina às 17, para de meio-dia a 1, meio-dia às 13, para alimentação e descanso. Quantas horas tem essa jornada? 8 às 17, nós temos 9, menos 1 hora de 12 às 13, nós temos 8 horas de jornada. Ok. Essa é a regra geral. O que a súmula 118 estabelece, corretamente, é que se o intervalo é criação do empregador, ele é tempo à disposição. Como assim? Bom, imagine que o empregador, por vontade própria, por liberalidade, que ele crie um intervalo para ginástica laboral, por exemplo, de manhã, e que ele crie um intervalo para o café à tarde, cada um destes com 15 minutos. Esses 30 minutos, 15 minutos duas vezes, 15 de manhã, 15 à tarde, esses 30 minutos, eles são jornada. Porque a lei, de modo geral, não prevê nem intervalo para exercícios físicos
e nem intervalo para café. Em razão disso, se o empregador quiser conceder, ótimo. Isso é tempo à disposição. E aí nós vamos ter 3 intervalos, um do 71, meio-dia, para alimentação e descanso, e 2 intervalos por liberalidade, sendo que o do meio-dia não é contado e os outros 2 são contados como jornada. O que a súmula estabelece? Se esse empregador falar, olha, como vocês vão ter 1h30 de intervalo, 15, 1h mais 15, então essa meia hora eu vou ampliar o horário. Vocês vão sair 17h30 para, aspas, pagar essa meia hora que vocês não trabalharam e estavam em intervalo. Bom, serão 30 minutos extraordinários, meia hora extra por dia, conforme estabelece súmula 118 do TST, que merece a atenção de vocês, que merece o estudo de vocês, porque isso acontece em diversas situações que vocês vão se confrontar ao longo do tempo. Uma situação especial é a da súmula 346, que trata dos digitadores. Diz o seguinte: os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Nesse caso, nos termos da lei, da CLT, esse intervalo é contado na jornada. Por quê? Porque se trata de um intervalo especial para garantir a integridade do trabalhador, integridade física do trabalhador. Nós sabemos que períodos continuados e extensivos, exaustivos de digitação, cálculo, são períodos que podem impactar negativamente a saúde do trabalhador. Por isso, a lei, a CLT, estabelece no artigo 72 intervalo de 10 minutos a cada 90 de trabalho. Então, trabalha 90 para 10, trabalha 90 para 10, para alimentação e descanso, e assim sucessivamente. Mas esses 10 minutos serão contados como se fossem períodos laborados. Esses diversos intervalos de 10 minutos ao longo do dia serão contados como jornada do digitador. Como eu antecipei, o empregador agora terá muito mais facilidade e até mesmo incentivo estatal normativo para não conceder ou para conceder apenas parcialmente os intervalos. Como se a saúde e a segurança do empregador estivesse à disposição, a saúde e segurança do trabalhador, se ela estivesse à disposição do patrão. E não deveria estar, como fixou a reforma trabalhista. Bom, se o intervalo é remunerado, como nós já vimos na súmula 118, ok, ele conta como jornada. Se em razão dele o empregador elastece a jornada, isso é horas extras. Se o empregador só nega esse intervalo, se ele deixa de conceder a ginástica laboral, se ele deixa de conceder o café, por exemplo, ele sonegou intervalos remunerados que ele mesmo previu, e aí ele terá que pagar esse tempo como tempo extraordinário. Mas o mais comum é a supressão do intervalo legal do artigo 71. E aí nós temos uma nova redação do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração
da hora normal de trabalho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma nova indenização por supressão total ou parcial de intervalo. Vamos imaginar que por qualquer motivo, e aí, gente, não importa mesmo o motivo, não importa a vontade de quem, se do empregado, se do empregador, se não importa. O empregado trabalhou direto, de 8 às 16, com supressão do intervalo para alimentação e descanso. Ele só fez 8 horas de jornada, então a jornada foi ordinária, porque ele trabalhou 8 horas. Mas houve um ilícito, que deve ser agora, nos termos da lei, indenizado. Antes ele era remunerado. Depois a gente discute isso na unidade 2, a diferença entre indenização e remuneração. Mas agora ele é indenizado e o empregador pagará 1h30 a título de indenização. Ou seja, ele suprimiu todo o intervalo de 1 hora, ele paga 1 hora mais 50%. O que tem sido mais comum? O empregador suprimir, por exemplo, metade do intervalo. Ele concede meia hora, porque entende que é tempo suficiente para o empregado comer um sanduíche. O que vai acontecer? Ele vai indenizar só metade, só 30 minutos, porque ele sonegou só metade. Ele vai indenizar 30 minutos mais 50%, 30 minutos mais 15 minutos, ele vai indenizar 45 minutos. Então essa é a regra atual que permite mera indenização por supressão de intervalo. Nós já vimos que, por absurdo, na jornada 12 por 36, também o efeito será o mesmo. Pode haver a não concessão, desde que haja a indenização do artigo 71, parágrafo 4º. Agora você imagina alguém trabalhar 12 horas ininterruptamente. Vê se isso vai dar certo, né? Para a saúde, para a segurança, até mesmo para a produção, para a produtividade do empreendimento. Mas se o empregador quiser, infelizmente, ele pode exigir 12 horas de trabalho sem nenhuma pausa, nenhuma, nada, zero. 12 horas direto, sem parar. Há uma exceção interessante dos motoristas profissionais do transporte coletivo urbano, porque eles poderão, nos termos do parágrafo 5º do artigo 71, eles poderão fracionar o intervalo para alimentação e descanso em diversos pequenos intervalos. A regra diz: o intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Essa foi uma demanda que começou em Belo Horizonte, no transporte coletivo, e as empresas negociaram com um sindicato uma jornada menor. Ao invés de trabalhar 8 horas, eles passariam a trabalhar 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 10 minutos, e os intervalos, eles seriam, o intervalo ele seria fracionado. Ao invés de um intervalo de 1 hora, 4 intervalos de 15 minutos, ou 6 intervalos de 10 minutos, dependendo da negociação coletiva. E por força dessa negociação coletiva, o Estado legislador resolveu normatizar, na forma do parágrafo 5º do artigo 71 da CLT, o que aconteceu em 2015. Com relação aos maquinistas, temos súmula 446. Abram aí o livro de súmulas, né? A garantia ao intervalo intrajornada prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista, não havendo incompatibilidade entre as regras do 71, parágrafo 4º e 238, parágrafo 5º. Isso é mais ou menos uma obviedade, né? Porque se o maquinista é empregado, seletista, no transporte ferroviário, a companhia ferroviária tem que se organizar para
garantir o intervalo. Isso antes da reforma, né? Agora basta que indenize. E aí o sujeito trabalha ininterruptamente, infelizmente, absurdamente. Recuperação térmica também importante, súmula 438 do TST. Um minutinho, enquanto vocês abrem, eu também localizo aqui. Súmula 438, empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do artigo 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intra-jornada previsto no artigo 253 da CLT. Como é que é isso? Se o trabalhador transita do clima normal para o artificialmente frio, e aí quem tem que medir isso é um perito, ele tem direito a um intervalo especial de recuperação térmica, que é o intervalo previsto no artigo 253 da CLT, que vocês devem ver aí. Mas quem tem contato com ambiente artificialmente frio deve ter intervalos especiais, que são os intervalos para recuperação térmica. Depois vocês vejam, apenas como um registro histórico, a súmula 437 do TST, que fala da aplicação do artigo 71. Ela é uma súmula extensa, alguns incisos foram mantidos, outros não, mas aqui é um daqueles casos em que é melhor a gente esperar o posicionamento do TST, porque ele vai ter que decidir. Ou ele preserva a sua súmula e reconhece a inconstitucionalidade da regra da reforma, ou ele altera a sua súmula. Porque em alguns pontos, não todos, ela está em desconformidade com a CLT. Por fim, os descansos dos domésticos, vocês devem ver no artigo 13 da Lei Complementar 150, não há diferença substancial, a não ser a dificuldade da comprovação da concessão do intervalo, mas isso é matéria probatória, isso é direito processual, não é minha alçada, e também a possibilidade de um intervalo ser reduzido em caso de negociação individual, mas também hoje na CLT isso já pode, não tem diferença substancial. Mas vale a leitura, peço a vocês que façam a leitura da regra do artigo 13 da Lei Complementar 150. Então, nós iniciamos aqui apenas o tema dos períodos de descanso e em breve vocês terão outros pontos para análise. Muito obrigado, um abraço e até logo.